E aí, oitavo ano? Eu sou o professor Fred de Ciências e chegou material novo, então eu estou aqui de volta. A parte de ciências do material novo vocês vão encontrar na página 12, 13 e 14 e ela começa falando sobre a importância dos alimentos. E aí, qual é a importância? Seguinte, para tudo funcionar precisa de combustível, que é aquilo que vai gerar energia para que aquela coisa funcione. E no caso dos seres vivos, da gente, não é diferente. De onde é que vem essa energia? Vem primeiramente lá do Sol, através dos produtores, lá da cadeia alimentar, lembra? Principalmente os vegetais, eles vão utilizar essa energia solar juntamente com a fotossíntese. Para quê? Para poder gerar o seu próprio alimento. E aí, dessa forma, ele vai gerar os nutrientes básicos que toda a cadeia alimentar vai necessitar. Que nutrientes são esses? Os carboidratos, que além de fornecer energia, também pode ser usado na constituição celular. As proteínas, que também vão ser bem estruturais, e os anticorpos também vão ser feitos a partir da proteína. Os lipídios, que além de energia propriamente dita, também serve de reserva de energia, isolante térmico, e é usado também nos nossos hormônios. E as vitaminas, que vão auxiliar na regulagem de tudo isso. E aí esses nutrientes, mas sem esquecer também dos sais minerais e a água, vão estar todos circulando na cadeia alimentar. E agora eu vou focar na gente. Nós, como somos também seres vivos, precisamos desses alimentos, desses nutrientes todos. Na verdade, os nutrientes estão dentro dos alimentos. Nos alimentamos para poder ter esses nutrientes. Para quê? Todos esses nutrientes vão nos fornecer energia. Para quê? Para que nosso metabolismo funcione. E aí, para lembrar vocês, o que é o metabolismo? É o conjunto de reações químicas e biológicas que ocorrem dentro da célula para fazer a manutenção da vida. Ou seja, sem o metabolismo não vai haver vida. Tá? Então, essa primeira parte é para vocês terem noção disso. Os nutrientes que vão conter energia, que veio lá do Sol primeiramente, por causa da cadeia alimentar. Tá? Contém essa energia para que, através do metabolismo, a vida continue. Tá? Sem essa energia, a gente não consegue viver, se movimentar, respirar, pensar, realizar as atividades. Tá? Então essa é a importância. Continuando, depois vamos entrar agora no universo, mais especificamente no sistema solar. E aí, para lembrar vocês, o nosso sistema solar atualmente é formado, pela nossa estrela, o Sol, e mais 8 planetas. Quais vão ser eles? Na ordem do mais próximo para o Sol até o mais distante. Vamos ter Mercúrio, o primeiro planeta, Vênus, o segundo, Terra, o terceiro planeta, Marte, o quarto planeta, Júpiter, o quinto planeta, Saturno, o sexto planeta, Urano, o sétimo planeta, e Netuno, o oitavo e último planeta. Focando agora no nosso planeta, a Terra, ele realiza 2 movimentos no espaço. O primeiro, um deles, é a translação, que é a volta que a Terra vai realizar ao entorno do Sol, seguindo a sua órbita. Ele dura 365 dias e 4 horas. Só que, para nossa facilidade, comodidade, nós colocamos que o ano, que é a duração até a Terra completar a sua órbita, dura 365 dias. Mas essas 6 horas ficam, entre aspas, guardadas, porque ao longo de 4 anos, essas 6 horas vão acumular as 24 horas, que é para gerar o dia extra que existe no ano bissexto, que ocorre a cada 4 anos. Além disso, a translação, devido à inclinação da Terra, que ela não está em pezinha, ela está levemente inclinada. Isso faz com que, ao longo dessa translação, um hemisfério fique mais exposto ao Sol do que o outro. E o que isso acontece? O que isso vai fazer? Com que haja as estações do ano. E aí,
logicamente, as estações do ano elas ficam alternadas de acordo com o hemisfério. Então, por exemplo, no momento que o hemisfério sul está mais exposto ao sol do que o hemisfério norte, a gente vai ter o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. À medida que essa exposição vai mudando de lado, a gente vai tendo as estações. Então, no hemisfério sul, do verão, a gente passa para o outono, do outono para o inverno para a primavera e volta para o verão. Consequentemente, no hemisfério norte, a gente vai ter o inverno indo para a primavera, primavera, verão, verão, outono e outono voltando para o inverno. Já há outro movimento que a Terra vai realizar, que é girando em torno do seu próprio eixo, é chamada de rotação. E aí a Terra demora 24 horas para terminar de dar a volta nela mesma. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar que o lado da Terra que está iluminado pelo Sol será o dia. E o lado da Terra que não está iluminado, que está no escuro, vai ser a noite. Então a rotação ela vai gerar o dia e a noite e esses fusos horários. Vamos passar agora para o nosso satélite natural, que é a Lua. Ela demora 7 dias para fazer a sua evolução, ou seja, concluir a sua órbita ao redor da Terra. E, enquanto isso, devido à posição do Sol e da Lua, nós vemos a Lua de formas diferentes no céu, à noite. E aí a gente tem 4 fases. Quando a Lua está diretamente de frente para a luz que está sendo emitida pelo Sol, a gente vê ela completamente, a gente vai ter a Lua cheia. E à medida que ela vai fazendo a sua evolução, a quantidade de luz que a Lua recebe, que a gente consegue ver durante a noite, vai diminuindo. Então ela vai se tornando minguante. Depois essas fases vai durar sempre 7 dias. 7 dias após, a Lua vai estar localizada na parte iluminada da Terra, ou seja, a gente à noite não está vendo ela. Então a gente diz que a Lua está nova, mas na verdade não tem Lua no céu. Continuando, mais 7 dias, ela volta a começar a receber luz do Sol, a gente começa a ver a parte dela iluminada à noite, e aí ela se torna a Lua crescente, até fechar o seu mês de evolução, voltando a se tornar cheia. Uma outra coisa que está falando lá no material é em relação aos eclipses. E como é que vai acontecer? Existem 2 eclipses. Existe o solar, que é o eclipse do Sol, e o eclipse lunar, que é o eclipse da Lua. Como é que acontece o eclipse solar? É quando a gente vendo o Sol durante o dia, a Lua passa entre a nossa visão do Sol e o Sol. E aí parece que está tendo uma sombra no Sol, mas na verdade o que está tendo é a Lua está tampando a nossa visão do Sol, e aí acontece o eclipse solar. Já no eclipse lunar, o que acontece é o seguinte, o Sol está iluminando a Lua, e aí a Terra que passa entre o Sol e a Lua. E aí sim, a Terra vai projetar uma sombra na Lua, e aí acontece o eclipse, a sombra da Terra que vai tampando a nossa visão da Lua. E aí, na segunda parte, lá do material de vocês, que está na página 38 e 39, tem um textozinho lá falando sobre doenças. E aí vale aqui ressaltar aqueles conceitozinhos que estão lá, né? Surto, epidemia, pandemia e uma endemia. O surto acontece quando uma doença que já é normal de acontecer numa região, de repente tem um aumento inesperado do número de casos. E aí isso vai caracterizar um surto. Já uma epidemia é quando o surto acontece em várias regiões ao mesmo tempo. Tá? Já a pandemia é quando a epidemia ela vai acontecer no planeta todo. E aí, para vocês ficarem mais ligados, agora em março, um pouco antes dessa quarentena, desse problema todo, estava começando a ter aqui no Rio de Janeiro um surto de sarampo. Então, para enfatizar, é quando a quantidade de casos de sarampo começaram a aparecer mais do que o esperado. Então, isso foi um surto. Tá? Em 2018, a gente teve a epidemia da chikungunya aqui no Brasil.
né? Então, teve muitos surtos em vários locais do Brasil, e aí, no caso, foi da chikungunya. E a pandemia, a gente está vivendo agora essa pandemia do Covid-19. Tá? E o que é endemia? Endemia é quando uma doença ela acontece muito e sempre numa região. É uma coisa assim, que fosse uma marca registrada. E aí, para exemplificar vocês, a gente aqui no Rio de Janeiro tem uma endemia de dengue. Tá certo, pessoal? Então, boa realização das atividades e até a próxima.